anos. Mustafa saiu enfraquecido ontem? Não, saiu sim. Mustafa está perdendo força? O que aconteceu foi o seguinte, o número de votos que o Mustafa, o ex-presidente do Palmeiras, Mustafa Contursi, imaginava ter, ele teve 80 votos, né? São 79 votos contrários, uma abstenção e um voto em branco. Então, são 81. Antes da eleição... E quantos a favor dos 3 anos? 143. Precisava de 141. Havia alguma dúvida que isso iria acontecer? Eu não tinha nenhuma dúvida. Eu não tinha nenhuma dúvida a esse respeito. E acabou passando os 3 anos para a futura eleição do Palmeiras, que será o que foi votado ontem precisa passar pelo Conselho, mas isso será tranquilamente, passa pelo Conselho tranquilamente, porque já ganhou na votação, vai ganhar também na hora da aprovação no Conselho. Depois a eleição é feita em 2 partes, em outubro e em novembro, onde o presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, vai ter alguns candidatos para se contrapor. A vitória que você está falando a respeito da Leila, que é uma das donas da Crefisa, é a vitória de que o mandato do futuro presidente será de 3 anos. Não esse atual mandato é de 2 anos, termina no final do ano. O mandato do futuro presidente será de 3 anos. E se for o Maurício Gagliotti, esse mandato será encaminhado e tudo será feito, inclusive pela dona Leila, para tentar fazer o melhor possível para o Palmeiras, para ela chegar em condições de ser eleita como presidente. Tenho uma dúvida, eu sou como um expert nos bastidores de Palmeiras. Foi uma vitória, né? O Mustafa saiu... Ele sabia que ele tinha 80 votos. Então, mas o Mustafa ontem perdeu uma batalha aí, mas o Mustafa é aquele cara que perde uma batalha, mas para perder a guerra demora muito. Ok. Com essa mudança, pode mudar o cenário? O Paulo Nobre, que não se dá com a Leila, pode sair candidato agora contra o Gagliotti? Nessa eleição não acredito. Não acredito. Porque não acredito. Se ele entra, a coisa complicou pro lado deles, hein? Porque aí a Leila, presta atenção. O Paulo Nobre já indicou o Genaro para ser o candidato dele. Presta atenção, vê se eu tô louco. Se o Paulo Nobre vai pra eleição, o Paulo Nobre é um cara hoje que tem grande chance de ganhar, ou não? Sim. O embate é duro, a trombada é feia. Não dá pra falar que é o Paulo Nobre. A trombada é feia, tem razão. Paulo Nobre ganha. Mandato novo, são 3 anos. Não. Sim. O próximo mandato são 3. Sim. Próximo são 3 anos. Não, são 3. É ele pode ser reeleito. 6. Duvido que se o Paulo Nobre entra numa eleição, ele depois não é reeleito. Nós estamos falando de 6 anos que a Leila vai ter que esperar. 6 anos. Mas o Paulo Nobre quer o gostinho de ganhar da Leila. Eu acho que o Paulo Nobre quer ter o gostinho de não deixar a Leila. Também acho. Eu acho que ele quer ir contra ela e ganhar dela. Eu fico nessa do Benja. O gostinho do Paulo, se é de fato, nós estamos fazendo a leitura correta de tudo que está acontecendo lá, exatamente, não vai sentar nessa cadeira. Essa cadeira aqui de presidente você não vai sentar. Conhecendo ali, Sormani, eu acho que ele tem uma batalha pessoal contra ela, tá certo? Porque numa dessas, se ele impede ela de sentar na cadeira, ela não tem como se candidatar contra ele. Olha, ele não pode falar, ganhei dela. É melhor na próxima eleição ela pode se candidatar contra ele. Mas é diferente, ele quer ir contra ela diretamente. É melhor na hora e ela fora. Na reeleição dele, ela pode entrar. É melhor você eliminar o Boca antes do que ter a chance do Boca eliminar você depois. Depende, tem uma pecinha chamada ego dentro de cada um, que se o cara não sabe lidar, bacana. Não, mas nós não sabemos isso. A gente tá, lógico, a gente tá você acha que é impossível o Paulo Nobre, depois dessa, sair candidato contra o Maurício Gagliotti? Não é impossível, mas é improvável para essa eleição. Mas por que é improvável? Porque o Paulo, ele, com a candidatura do Genaro, ele acredita que a figura dele não é só determinante a partir do momento que ele se coloca na mídia ou se coloca à frente para a candidatura, e sim com os bastidores fortes. Ele coloca o Genaro como candidato, ele mostra que não só ele, Paulo Nobre, mas que outras pessoas e o próprio Conselho do Palmeiras está tão forte quanto ele, que não depende só dele para que as coisas ocorram no Palmeiras. Tem uma outra informação que eu recebi no final de semana, e a informação é a seguinte, que até eu queria que o presidente Maurício Gagliotti pudesse confirmar isso também. A movimentação do Conselho contrário ao Maurício Gagliotti, informação que vem lá das Alamedas, inclusive de pré-jogo Palmeiras e Bahia, de que essas pessoas estão questionando a tal da dívida que a Crefisa repassou ao Palmeiras. A Crefisa, para quem não sabe, levou uma multa da Receita Federal
porque, segundo a Receita Federal, não entendeu alguns valores que foram utilizados na contratação de jogadores. E aí, no caso, como a Crefisa tinha colocado como, né, não é que a declaração foi feita como outros valores e não com a receita líquida da empresa. E aí a Receita Federal não entendeu aquilo e acabou multando a empresa. A Receita Federal foi porque a Crefisa declarou as compras de jogador como despesa. Como despesa e não como patrocínio. Exatamente. Aí... Despesa, você consegue jogar no balanço da sua empresa e pagar menos imposto. Patrocínio não, patrocínio você tem que pagar imposto sobre aquilo que você está. Exatamente. Então foi uma manobra fiscal que a Crefisa fez e foi pega pela Receita. E aí o que aconteceu? E aí essa multa foi repassada ao Palmeiras. Não é a multa que foi repassada. É que o que entrou como despesa da Crefisa virou empréstimo ao Palmeiras. Sim. Então o Palmeiras precisa pagar o empréstimo. Exatamente. Aí o que acontece? Nessa história toda, segundo o Conselho do Palmeiras, as pessoas contrárias ao presidente Maurício Gagliotti, o presidente não teria consultado o COF, Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras, e assinado essa carta de que o Palmeiras se comprometia então a ter agora um novo financiamento com a Crefisa. Ela foi lá no Conselho de Orientação e Fiscalização, explicou tudo, saiu aplaudida. O presidente, que é o ex-presidente Mustafa Contursi, não fez uma pergunta sequer a ela. Aplaudida, Pascoal, porque ela está colocando muito dinheiro no clube. Não teve nada. Não teve nada, não teve bate-boca, não teve discussão. Eu pensei que fosse virar modelo Palmeiras, não virou. Foi só ali, ó. Aqui está explicado, fizemos isso, transformamos isso, e saiu tudo bem, não teve nada. Não. Que conversinha é essa? Não teve nada. Não teve nada, zero, teve zero de conversa, zero. Saiu de lá e ganhou de novo na eleição de ontem. E vai ganhar de novo na eleição de outubro. E ganha de novo na eleição de novembro. Para com esse negócio de ver fantasma. Vocês veem muito fantasma onde não tem. Isso foi na situação dela. Isso foi na situação das pessoas, na situação dela. As pessoas contrárias alegam que o presidente... Tem 80 contrários. Bom, 80 contrários de 243. Bom, 60 maioria, 50% mais um para aprovar. Tá bom, deixa eu só terminar a informação. Essas pessoas contrárias alegam que o presidente não consultou, que ele assinou sem ter um crivo, sem ter uma reunião, sem ter uma ata de reunião. Eles vão alegar tudo, eles vão alegar até que a cueca estava furada, que o elástico não estava amarrado. Eles vão alegar qualquer coisa. Mas é a informação que eles estão alegando. Teve nada. Eles estão alegando. Eles estão alegando, não é uma coisa unânime, não é uma aprovação assim tão simples. Teve nada, zero chance, zero. E o que eu desconfio nessa história toda é que eu não acredito que a Leila, do jeito que ela prometeu, como a informação do senhor de que deixa comigo essa dívida, não vai ter deixa comigo essa dívida. Não vai ter não. Não vai ter deixa comigo essa dívida. Em especial, se na próxima eleição entrar a oposição, que hoje é Paulo Nobre e os seus aliados. Por isso que eu falei que eu não acho nada improvável o próprio Paulo Nobre sair candidato na próxima eleição. Mas eu queria entender, mas como o que ele não quer? Eu acho muito improvável. Sim, mas baseado em quê? Na cabeça do Paulo Nobre, as informações que eu tenho que me basear naquilo que eu não consigo falar com o Paulo Nobre. As informações que eu tenho, ele está morando na Europa. E não tem telefone? Não, o Paulo está no Rio Grande do Sul. O WhatsApp não funciona? Não, o Paulo está no Rio Grande do Sul. Então está correndo. Deve estar correndo. É que para ele Rio Grande do Sul faz parte da Dinamarca. Só uma coisinha, só da minha parte. O Paulo Nobre entende que se ele tiver que se confrontar, ele vai se confrontar com a Leila. Ele e ela. É o que eu falei. Ele e ela. Olho no olho, face to face. É assim que ele imagina. Ele não imagina que alguém faça por ele. Ele quer fazer isso. É só o que eu tenho de informação. Paulo Nobre é um cara muito inteligente. Não é hora de falar, vou sair. Ele fica quieto. De repente, do nada, ele aparece forte e vai para uma eleição. Eu duvido que ele vá se candidatar agora. O Genaro Marino é um cara. O Genaro Marino é um cara bacana demais, gente boa, do bem. Muito. Puxa vida, que cara sensacional. É um cara que merecia ser presidente do Palmeiras. Só que, na hora que chega Paulo Nobre para uma eleição contra o seu ex-amigo, ex-parceiro Maurício Gagliotti, a história é diferente, ou não é? E sem contar que tem uma outra questão. Mas por que o Paulo indicou o Genaro? Para queimar o Genaro, para depois... Ele é amigo tanto do Genaro. O Juvenal na terceira... O Juvenal no terceiro... Ele não faria isso. O Juvenal no terceiro mandato indicou o Leco. Na hora H, o Juvenal foi e falou, vou eu. Na outra eleição, ele falou, Leco, vai você. Quando viu que ia perder, aí ele falou assim, vou perder. Vou perder. Leco,
Leco, na próxima você vai. Chegou e falou, não sei o que, meteu o Aidar. E vem cá, e se o Paulo Nobre fala, não quero correr o risco? E lembrando que é o seguinte... O Paulo Nobre quer... O Paulo Nobre, a informação que eu tenho é que o Paulo Nobre quer o confronto com a Leila. Ele não quer se confrontar com outro, ele quer a Leila. Para, tem uma outra questão. Isso não é luta de boxe, cara. Benja, tem duas outras informações. De boxe. Diego é melhor. Presta atenção, se o cara entra agora, acabou. Benja, quer vitória maior. E tem duas informações. E no complemento dessa que eu disse, em relação à oposição do Conselho, a tentativa agora, muito engraçado, porque no último sábado o Conselho já sabia que a aprovação sairia nessa segunda-feira. Por isso que eles estão questionando e levantando documentos que mostram que não houve essa aprovação em consenso em ata, de que o Maurício pessoalmente assumiu essa dívida, porque a tentativa agora da oposição é entrar com uma representação no Conselho Deliberativo do Palmeiras mediante ao COF e a partir disso questionarem a candidatura do Maurício para a próxima eleição. Questionarem a candidatura do Maurício, a tentativa da oposição no Palmeiras a partir desse momento. Eles buscarem que isso que o Maurício fez junto com a Leila não foi legal, não teria sido aprovado por toda a bancada palmeirense, e eles buscarem essa impugnação da candidatura do Maurício. Então o que vocês têm de informação... Metade mais um. Eles aprovaram. O que vocês têm de informação hoje, se houver o confronto entre o Genaro e o Gagliotti, quem está na frente? Pascoal, você não está entendendo, Pascoal. Ela mandou a página do Mundial, olha. Pascoal, vai pro inferno. Pascoal. Pascoal, são duas... Para com isso. O que ele está falando? Para com isso. São duas questões... sério. Pascoal, são duas questões diferentes. Não é a aprovação da mudança do mandato, e sim da dívida dos 120 milhões. São duas coisas diferentes. O Mano fez uma pergunta. Que dane dívida. Isso é uma... Não, fez uma pergunta. A dívida de 120 milhões. Dívida. O Mano... embrulhado e empacotado. Mano falou, se tiver o Gagliotti contra o Genaro, quem ganha? Genaro. Ganha o Gagliotti. Se tiver o Gagliotti contra o Paulo Nobre hoje, quem ganha? Depende do que for feito no segundo semestre. Então você está falando do negócio agora, a mesma coisa que eu falei antes. Não, e outra. Eu não acredito, eu vou repetir. Você falou... A informação que eu tenho é que o Paulo Nobre não será candidato. Será que é difícil para entender o que eu estou falando? Não, mas o Paulo Nobre não será candidato nesta eleição. Tem uma outra questão aí. Você banca 100%? 100%, eu não sou ele, o que o Conselho está gritando, bancando. A informação que eu tenho é que ele não será. Agora, se o senhor tem informação dele, não tenho. Será? Não tenho informação. Eu não tenho informação. Peraí. Não, estou falando aqui. Eu não tenho informação. Eu estou apenas sendo o advogado do diabo. Então pela lógica, advogue por ele. Se o Paulo Nobre não fala comigo, já vão fazer 4 ou 5 anos que ele não fala, 4 anos que ele não fala comigo. E não mudou sua vida, mudou? Deixa eu falar um negócio pra você. O Paulo era meu amigo. Por incrível que pareça, éramos amigos. Mas ele, por algum motivo, não quer falar comigo. É um direito dele. Deixa eu falar um negócio pra você. Não tá perdendo nada. Deixa eu falar um negócio pra você. De você mesmo sou ingrato. Deixa eu falar um negócio pra você. Você é ingrato mesmo. Só pedrada dele. Mais um ingrato na minha vida. Deixa eu falar um negócio pra você. Já perdi o que eu falei, fala. O Paulo Nobre não fala com você. O que o Conselho quer agora é que a partir da próxima eleição o presidente já assuma para o triênio, já assuma para cumprir o mandato dos 3 anos. Isso foi aprovado. Então, isso não. O que o Conselho quer agora... Não, calma. É porque pode ser para a próxima eleição. Para essa ainda valer 2 anos. Já falamos isso. Não. O que o Conselho quer, ainda não foi aprovado isso. Ontem foi aprovado. Passa pelo Conselho para homologação. Mas o que Vou repetir o que eu disse. O que ainda não se tem 143 Pascoal. Você de 141. Você não está deixando terminar, Pascoal. Poxa vida. Não, você não está deixando terminar, Pascoal. Existe uma dúvida. Não se tentando evitar o vergonha. Não é vergonha. Não se sabe ainda se já para essa valerão os 3 anos ou para a próxima. Enfim, eles querem para essa. Eles querem, mas ainda não é uma certeza, tá? E uma outra coisa. Se o Paulo assume para esses próximos 3 anos, podendo chegar a 6 numa reeleição, e a Leila só vai se candidatar em 2021, o Paulo faria esses primeiros 3 anos muito fortes de novo, para quando ela assumir em 2021, se ela chegar em 2021 nessa condição de querer ser candidata, muito mais enfraquecida. Mas tem uma coisa que o Fasqueta está falando, eu acho esse papo... Porque ele vai ter direito à reeleição. Meio chato, mas exatamente, como está votada, está aprovada uma mudança de estatuto do clube,
de mudança de tempo de duração de mandato, né? De 2 para 3 anos. Mandato, olha ali, ó, né? o primeiro capítulo foi o mandato. Mundial de 59. Mandato de justiça da tua vida. Olha o capítulo do Mundial ali, pastor. Dá voltar lá pra gente ver. Não, vamos lá, conta a sua história. A história do Flavinho, história da portuguesa no futebol. Vamos lá. Um presidente que pode se candidatar à reeleição, que é o caso do Gagliotti, ele está mudando o estatuto, sob o seu comando, de uma maneira que lhe favorece, porque ele só poderia se reeleger por mais 2 anos, pelo estatuto atual. Ele está fazendo o que o Fernando Henrique Cardoso fez. Ele está mudando o estatuto do clube, a constituição do clube, para que na reeleição dele, ao seu segundo mandato, em vez de 2 anos, tenha 3. Então talvez isso possa ser contestado mesmo no clube. Não sei se vai contestar. Nada. Mas que realmente ele está legislando. No Vasco também o Júlio Brandt estava eleito. Isso que ele está falando, eu estou compreendendo você, Pascoal, você tem informações e tal, mas está tudo fechado ali com a Leila e tudo mais, com o Gagliotti. Mas é cauteloso em se tratando de política, de clube, não é de clube, partidária, qualquer coisa. É cauteloso esperar. Olha lá, Pascoal, tá tudo contadinho aí. Direito. O que é isso? Olha o Mundial de 51. Ali é a história da portuguesa. A minha piada é muito boa. Ô, Pascoal, mudando de assunto, você deixa ele te intimida e você deixa. Ele tá te intimidando.